aqui nesta noite se encontra na carta, segundo escreveu Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, capítulo número 4, versículo 6. Sou muito grato a Deus por esta noite poder estar aqui, com essa oportunidade. Quero agradecer também à liderança dos jovens que me proporcionou essa oportunidade de poder estar pregando aqui nesta noite. Filipenses, no capítulo de número 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Podei tornar os vossos assentos. Para podermos entender o contexto da carta de Paulo aos Filipenses, iremos retornar no livro de Atos, um livro escrito pelo apóstolo Lucas. Quero começar lá no capítulo de número 6, no versículo de número 8, onde o texto vai narrar a história de um certo moço cristão chamado por Estevão. E o texto vai descrever que ele era cheio de fé e de poder e fazia grandes prodígios e maravilhas, sinais entre o povo. E alguns que eram ali da sinagoga, observando Estevão que ensinava, pregava sobre Jesus, havia uns ali que chamavam de libertos e tinha alguns que também chamavam de sirineus ou alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia. E eles vendo que Paulo e Estevão estava pregando sobre Jesus, eles disputavam com Estevão. Mas a palavra no versículo 10 vai falar que eles não podiam resistir à sabedoria. Eles não resistiam com o espírito que Estevão falava, com o poder que Estevão pregava a palavra de Deus. Chegou lá no versículo 11, vai falar que eles subornaram certos homens para dizer que Estevão estava proferindo certas blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Ou seja, em outras palavras, eles pagavam certos homens para mentir o que Estevão estava fazendo. No versículo 12, o povo excitando os anciãos e os escribas, eles acabaram investindo com isso, e o que fez com que Estevão fosse para o levar ao conselho, onde ali eles apresentaram falsas testemunhas de Estevão. E naquele lugar ali, Estevão, estando ali diante daquele povo, diante dos fariseus, sacerdotes que encontravam naquela região, naquele local, e aqueles que estavam sentados ali, fixando os olhos no Estevão, como fala no versículo 15, eles viram que o seu rosto resplandecia o rosto de um anjo. E logo conseguinte, Estevão vai estar contando a história desde Abraão, desde a descendência de Abraão até em Salomão, onde vai falar sobre o templo de Salomão. E lá no versículo 54, aqueles que estavam ali diante de Estevão, eles ouvindo Estevão contando essa história, eles enfureceram-se e seu coração rangiam de dente contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, eles viu a glória de Deus, ele viu Jesus à direita de Deus Pai. E no versículo 57, aqueles que estavam ali diante do conselho, eles começavam a gritar em grande voz e tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Todos que estavam naquele local ali se levantou contra Estevão. E naquele tempo, todos ali começavam a apedrejá-los, e Estevão naquele local ali foi morto. Aí surge um certo jovem chamado Saulo, que também era conhecido como Paulo. Ele vem de família judaica, por volta do ano 5 depois de Cristo ele vem a ser nascido. Ele, em certa história do seu tempo, ele começou seu treinamento com um rabino chamado Gamaliel, que era um dos professores e teólogos mais famosos daquela época.
mais famosos do judaísmo. E o texto vai narrar que Saulo, consentindo com a morte de Estevão, porque de acordo com ele, por ele ser fariseu, ele acreditava que os movimentos dos cristãos eram perigosos ao judaísmo. E por isso ele começou a perseguição aos cristãos. E no versículo 8 vai narrar que enfureceu Paulo sobre a morte de Estevão e começou adiante a perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Foi passando Jerusalém, as terras da Judéia e da Samaria. E Paulo começou a ser um perseguidor de cristãos. E passando lá no capítulo 9, podemos ver Saulo ainda respirando um grande fervor sobre os que estavam pregando a Jesus, anunciando o evangelho. E no versículo 9 vai falar que ele pedindo as cartas para Damasco, pedindo ao sumo sacerdote, ele vai dizer que, a fim de se encontrar com aquele que a aceita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ou seja, Paulo ele queria ir atrás daqueles que estavam indo a Damasco para pregar, para poder levá-los presos a Jerusalém. Paulo estava ainda favorecidos com a perseguição dos cristãos. E o texto no capítulo 9 vai descrever que Paulo, durante a sua viagem a Damasco, no capítulo 3, indo ele no caminho, chegando perto de Damasco, subitando, cercou um resplendor do céu, que, caindo Paulo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou a Jesus, a quem tu persegues. E Paulo, naquele tempo ali, o texto vai descrever que ele estava tremendo, atônito, estava espantado com aquilo. E Paulo, tremendo, ele disse ao Senhor: Que queres que eu faça? E o Senhor diz: Levante-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E Paulo foi assim fez. No versículo 8, Saulo levanta-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E Paulo foi guiado por certos homens que ali estavam com ele, para chegar em Damasco. E chegando em Damasco, ele se permaneceu ali cego durante 3 dias, onde ele não comeu e nem se bebeu de alguma coisa. E no versículo 10 vai narrar que havia em Damasco um certo discípulo por nome Ananias. E Ananias, tendo uma visão, o Senhor vai falar com ele que havia um certo homem, um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando nesse momento. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondendo Ananias ao Senhor, disse: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tenho feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocavam o teu nome. Ananias, naquele tempo, ele estava meio confuso, porque Paulo, ele era um grande perseguidor naquela época. Paulo aqui, ele tinha o poder dos principais dos sacerdotes para prender os judeus, para prender os crentes que estavam ali anunciando o evangelho. E assim, o Senhor disse, no versículo 15, vai, porque este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E assim fez Ananias. Ele entrou na casa e, impondo as mãos sobre o irmão Saulo, orou e veio que pareceu por onde vinhas, me enviou para que tornes assim e vejas e sejas cheio do Espírito Santo. E logo naquele tempo, quando ele estava orando a Saulo, dos olhos deles caíram algumas escamas. E Saulo, recuperando a vista, levantou-se e foi batizado. Esse texto é muito maravilhoso, irmãos, porque podemos ver a grandeza do poder de Deus. Um jovem que antes estava sendo um grande perseguidor, agora ele vai se tornar um grande pregador do Evangelho. Ele vai se tornar um grande apóstolo do Senhor. E, por conseguinte, em Atos, vamos ver que ele vai ser um grande fundador de igrejas. E continuando no versículo 19, o texto vai narrar sobre que Saulo, a partir dessa conversão, ele vai começar a ser perseguido. Ou seja, aquele que antes estava perseguindo, ele se torna perseguido.
E assim o livro de Atos vai narrar 3 grandes viagens que Paulo fez sobre esse tempo. E eu quero citar a segunda viagem, que se encontra lá em Atos, no capítulo 16, onde Paulo, ele, tendo se separado de Barnabé, ele toma consigo Silas, partido com os irmãos pela graça. Ele, ali, passando pelas várias cidades, ele começou passando pela Síria, e logo em seguinte em Cilícia, confirmando as igrejas. E quando ele chegou em Derbe e Listra, ali ele se encontrou com um certo discípulo por nome Timóteo, que era filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. E Timóteo ali, ele se apresentava de um bom testemunho, onde Paulo, ele, conhecendo Timóteo, ele quis que ele fosse com ele durante essa viagem. E no versículo 3, Paulo ele vai tomar Timóteo e o circuncidar, e assim levar consigo durante a sua segunda viagem. E o texto vai continuar no versículo 9, e vamos ver uma visão que Paulo tem. Uma visão lá em Troade, uma cidade que ele estava fazendo a viagem. E durante essa visão, ele apresentava-se um varão da Macedônia. E rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, vendo esta visão, ele concluiu que Deus queria que ele fosse naquele local e assim anunciasse o evangelho. E ele, navegando entre Troade, entre as cidades, assim ele chegou em Filipos, que era a primeira cidade da parte da Macedônia, onde foi a primeira igreja que foi fundada ali em Macedônia. E seguindo o texto, lá no versículo 17, Paulo, ele vai, durante a sua viagem, vai se dar ao encontro de uma certa jovem que ela se, que um espírito de adivinhação fazia parte. O texto vai narrar que esses espíritos, elas davam grande lucro aos seus senhores. Ou seja, tinha alguns senhores que se aproveitavam desse espírito para ganhar um lucro, que aproveitavam dessa certa jovem. E o texto vai narrar que Paulo, vendo isto, que ela o seguia durante a viagem, Paulo, perturbado com isso, ele voltou e disse ao espírito: em nome de Jesus, eu te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os senhores que a esperança do seu lucro havia tirado, ou seja, que aqueles senhores que se aproveitavam, vendo que o seu lucro havia se ido embora, eles favoreceram entre Paulo e Silas, e assim o prenderam e levaram à praça pública, onde ali eles açoitaram, e ele foi preso foi numa prisão de segurança máxima, onde ali alguns carcereiros tomavam conta deles. E o texto vai narrar que Paulo, ali perto da meia-noite, durante a prisão ali, Paulo e Silas, eles estavam ali, se encontravam, eles estavam cantando, estavam adorando a Deus. O que me chama a atenção é que Paulo, durante aquela perseguição, durante aquele tempo sofrido que ele passava, Paulo sempre esteve adorando ao Senhor. E este é um exemplo para nós. Muitas das vezes nós passamos por sofrimentos, por momentos de angústia, por momentos de tristeza, e nem sequer buscamos ao Senhor. Paulo, durante o sofrimento, ele sempre esteve orando, cantando hinos a Deus. Deus vai fazer. E todos que estavam na prisão, ouvindo Paulo, clamando, dizendo, todos que ali viam que Paulo cantava, adorava a Deus. E no versículo 30 vai nos relatar um certo carcereiro que ele tomava conta de Paulo e Silas. Eles logo perguntam, tirando para fora, disse: Senhor, o que é necessário para que me faça para me salvar? E eles respondendo, dizendo: crê no Senhor Jesus e serás tu salvo, tu e a sua casa. E assim os carcereiros fez. Aí o texto vai narrar que ele logo foi batizado e todos que ali estavam com ele também foram batizados. Ou seja, Paulo, durante a prisão, durante seu aprisionamento em Filipos, ele pregou o evangelho. Durante a sua prisão, ele continuou firme nas suas obras com o Senhor. O texto fala que os carcereiros foram batizados, ou seja, ali Paulo fez grandes maravilhas, ele não parou, mesmo preso, Paulo não parou. Lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, e no versículo de número, se não me falha a memória, 9, Paulo vai dizer que, mesmo ele estando morto, eu posso estar
eu posso estar preso, posso estar em alguma prisão, mas a obra de Cristo não está presa. Ou seja, Paulo, mesmo preso, ele continua a obra. E o texto vai narrar até o capítulo 28, Paulo fazendo suas grandes viagens, Paulo viajando nas cidades, Paulo pregando o evangelho, anunciando as boas novas do Senhor. E no capítulo 28, último capítulo de Atos, Paulo vai estar preso em Roma, no aprisionamento, onde ele fica em sua própria casa, uma prisão domiciliar, onde ele fica por aproximadamente uns 2 anos. E naquele aprisionamento, naquela prisão, Paulo ele vai escrever algumas cartas às igrejas. E dentre elas ele escreve a carta aos Filipenses. Por volta do ano 62, 63 depois de Cristo, ele vai escrever essa carta. E ele vem escrever essa carta como forma de agradecimento pela ajuda financeira. Tinha um certo membro, um membro da igreja de Filipos, chamado Epafrodito, onde ele foi mandado por meio da igreja para levar uma ajuda financeira a Paulo, quando ele estava na prisão. Aqueles membros de Filipos, eles ajudavam Paulo quando ele estava na prisão, por mantimentos, condição financeira. Paulo era sustentado por eles. E Paulo também ele escreve aos Filipenses para informar o seu estado pessoal, para informar que ele estava preso em qual cidade, que era Roma, que ele estava preso por aproximadamente uns 2 anos. E durante a carta de Filipenses, também conhecida como a Carta da Alegria, Paulo ele vai falar sobre a alegria por aproximadamente 16 vezes, onde Paulo, no capítulo 1, ele começa, como toda a sua carta, uma oração de abertura. Paulo ele começa agradecendo pela generosidade aos filipenses, pela sua fidelidade. Ele agradece aos filipenses por ter lembrado dele. No capítulo 1, no versículo 3, o Paulo diz: "Dou graças ao meu Deus de todas as vezes que eu lembro de vós." Ou seja, Paulo é muito grato àquela igreja de Filipos que esteve ali sempre ajudando, que esteve firme com Paulo, pela generosidade, pela sua fidelidade na obra do Senhor. E no capítulo 1, versículo 12 ao 26, Paulo vai relatar seu aprisionamento em Roma, onde Paulo vai falar que aquele aprisionamento que ele se situava em Roma vai contribuir para o Evangelho. Ou seja, a prisão de Paulo não prejudicou só as obras do Senhor, e sim ajudou na sua obra. O texto vai relatar que Paulo, de maneira que, no versículo 3, vai dizer que de maneira as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ou seja, todos que estavam naquele local sabiam que Paulo estava preso era por conta de Jesus. Aqueles que ali estavam, os carcereiros, seguranças, sabiam que Paulo estava preso era por conta de propagar o Evangelho, ensinar o Evangelho. E o texto vai dizer que alguns irmãos do Senhor, tomando ânimo com as suas prisões, eles começam a pregar a palavra do Senhor confiadamente, sem temor. E Paulo vai dizer que alguns eles vai pregar por inveja, ou outros por porfia, e alguns por boa mente. Paulo ele vai falar que alguns não vai pregar de verdade, anunciando a Cristo, mas outros vão pregar por contenção, não puramente, julgando acrescentar a aflição das suas prisões. E Paulo, no versículo 18, vai dizer que ele não se importa com isso. Ele não se importa se a gente está anunciando o Evangelho puramente ou se a gente está anunciando com contenção. Paulo se importa em estar pregando o Evangelho. Paulo, ele fala no versículo 18, dizendo: "Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e regozijarei ainda." Paulo ele apenas quer que todos que anunciem o Senhor, seja em verdade ou em fingimento, esteja anunciando de toda maneira. E no versículo 19 vai dizer que: "Pois sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Jesus Cristo, segundo a minha intenção, expectação e esperança, de que nada serei confundido, antes com toda confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte." Paulo, durante aquela prisão, ele
está na prisão em Roma, ele pensa que talvez ele poderia ser levado à morte, ou muitas das vezes poderia ser solto da prisão. Mas, de todo jeito, ele vai dizer que ele estando vivo ou estando morto, ele estará anunciando o Evangelho. Porque no versículo 21 ele diz que, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, Paulo, ele vivendo, ele estaria continuando pregando o Evangelho. Mas ele morto, ele dizia que ele estaria mais próximo de Jesus. E assim, Paulo, ele continuava firme nas obras do Senhor. E no capítulo de número 1, do 27 ao 18, do 1, 27 e do 2, 18, vai relatar o exemplo de Jesus. Paulo ele vai citar Jesus como um exemplo para nós. Ele vai escrever um poema, lá no versículo 6 ao 11, que sendo Jesus de forma de Deus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, ou seja, Jesus estando com Deus, desde o princípio, lá em Gênesis, ele não se aproveitou disso, tendo o mesmo poder que Deus, ele não se aproveitou ser mais que Deus, assim como foi Adão. Adão antes tomando o fruto da árvore, comeu e assim surgiu o pecado. Aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, Deus, ele se entregou o seu filho para morrer numa cruz. Ou seja, Jesus ele veio como forma de ser. Ele era 100% homem, mas também ele era 100% Deus. Ele se fez igual a gente, humano. E achando-se na forma de homem, ele humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Em nenhuma maneira, em nenhum versículo da Bíblia podemos ver Jesus reclamando dos seus momentos. Ele sempre buscava ao Senhor em oração, ele sempre estava ali anunciando o Evangelho. E Paulo ele escreve isso como exemplo para nós, que Jesus sempre ele se humilhou, ele mesmo a si mesmo se humilhou. Podemos pensar que Jesus, vindo lá do céu, tinha um poder semelhante a Deus, e ele formando assim como servo, como homem, ele se humilhou. E podemos pensar o quanto humilhante foi. Um Deus que se entregou por nós numa cruz. E Paulo vai relatar que, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, Jesus, para que o nome de Jesus se dobre em todo o joelho, dos que estão debaixo da terra, no céu, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Deus o exaltou o nome de Jesus. Ele colocou o nome sobre todo nome, que tinha todo o poder. E seguindo no capítulo 2, versículo 19 ao 30, Paulo vai relatar dois exemplos, que o primeiro fala sobre Timóteo, que Timóteo ele era como Jesus, que antes ele se preocupava com o próximo. Ele se preocupava mais com o próximo como a si mesmo. E também ele vai relatar sobre Epafrodito. Ele arriscou sua vida pela obra de Cristo. O texto vai falar que Epafrodito, que era um cooperador da igreja de Filipos, ele vai levar a ajuda a Paulo, a ajuda financeira na prisão de Paulo, e nesse certo momento ele se adoece, como diz o texto. E no versículo 27 vai relatar que ele, estando doente, quase à morte, Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis e tenho-vos menos tristeza. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta de vosso serviço. Agora eu paro para pensar um pouco sobre Epafrodito, que antes ele se entregou até sua morte para nos ajudar, para estar ali prestando a obra do Senhor. Eu paro para pensar sobre nós, se nós muitas das vezes nos entregamos pela obra do Senhor. Muitas das vezes chegamos bem próximo da morte, se nós muitas vezes padecemos pela obra do Senhor. E seguindo o texto lá no capítulo 3, Paulo ele vai escrever um exemplo, vai falar sobre a vida dele, um exemplo de Paulo, onde ele vai retornar à sua história. Ele vai relatar que
ele vai relatar que antes ele era um grande perseguidor. Ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, e vai, segundo dizendo, no versículo 6, segundo o zelo, ele era perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o a perda por Cristo. Paulo, ele se renunciou, ou seja, a todas as coisas que ele fazia antes. O pecador que antes fazia, ele era perseguido, ele se entregou para Cristo. Ele se entregou para a perda por Cristo. Tudo aquilo que antes ele fazia, perseguia os cristãos, antes ele se renunciou com tudo isso, e agora ele está sendo apóstolo de Cristo, pregando o Evangelho. E seguindo o texto, Paulo ele vai dizer que se achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus e pela fé. E no versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando que as que estão de mim. Ele estava esquecendo das coisas que antes ele pensava. Agora ele começa a pensar nas coisas que antes de mim. Assim somos nós. Se nós olharmos para trás, nós nunca vamos avançar. Se nós olharmos para o nosso passado, para as nossas práticas pecaminosas, nós nunca iremos avançar nas obras de Cristo Jesus. Paulo ele prossegue no capítulo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava prosseguindo para o alvo. Seus olhos estavam no Senhor, ele estava próximo, ele estava observando, olhando para o alvo. E no versículo de número 17, ele vai exaltar dizendo: sede também meus imitadores, ou seja, nós iremos ser igual Paulo. Ele cita a vida dele como um exemplo para nós. Paulo, ele se entregava pelo Evangelho. Lá em Atos, onde vemos lá, Deus fala que até mesmo eu mostrarei para ele que será necessário padecer pelo meu nome. Ou seja, Paulo, ele, durante a sua trajetória, ele sofre prisões, sofre sofrimento, passa por grandes momentos, provações, que ele é perseguido. Ele começa a ser perseguido em todas as cidades que ele pregava. E Paulo, ele mesmo assim, ele diz: sede também meus imitadores. Porque Paulo, ele sempre, não importa a circunstância que ele estava passando, ele estava anunciando o Evangelho. Ele estava pregando a palavra de Deus a toda a cidade, a toda criatura que Paulo pregava. E o fim, no versículo 19, ele vem relatar que o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão dele mesmo, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Paulo está dizendo nessa parte que Cristo ele voltará para buscar a sua igreja. Paulo ele vem falar que a nossa cidade ela não está aqui, a nossa cidade está nos céus, a nossa cidade é o reino celestial. Paulo ele vem falar que aqueles que pensam nas coisas terrenas, o fim deles é a perdição. Que nós que estamos firmes no Evangelho, ele vai dizer que Cristo também está esperando, nós estamos esperando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. No capítulo número 4, seguindo, no versículo número 2 ao 9, Paulo vai escrever sobre os desafios para viver o exemplo de Jesus. Viver como Jesus viveu não foi fácil. Jesus sofreu por grandes provações, batalhas, lutas. Podemos ver tentações lá no deserto, quando ele é tentado pelo diabo lá no deserto. E Paulo vai escrever dizendo: portanto, meus amados irmãos, e muito queridos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. E naquele local ali em Filipos, havia duas certas mulheres, chamada Evodia e a outra era Sintique. E ele vem falar para elas que elas podiam sentir o mesmo no Senhor. Paulo vem pregar que devemos ter a união, a unificada com o Senhor. Devemos ser unidos em Cristo Jesus.
E no versículo 4, Paulo vai dizer que regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo, por isso essa carta aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. Paulo, por muitas vezes, ele vem se alegrar. Em todos os momentos que ele passava, ele se alegra. E no versículo 6, como foi falado aqui nesta noite, lido, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo vai escrever que nós não precisamos ter medo das perseguições. Chegarão tempos em que a igreja de Cristo será perseguida, assim como foi no tempo de Paulo. Chegarão tempos em que muitos não poderão pregar o evangelho, muitos serão perseguidos. Isaías fala, invocai o nome do Senhor enquanto se pode achar enquanto está perto. Paulo vai falar que não precisamos, antes precisamos nos estar em oração com Cristo, em súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E na conclusão, no capítulo 4, versículo 10 ao 23, Paulo ele volta pelo agradecimento, pela ajuda aos filipenses. Paulo ele agradece que durante aquele momento de aprisionamento em Roma, Paulo aprendeu. Ele fala no versículo 12, ele sabe o que é ser abatido. Ele também sabe o que é ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, durante a prisão, durante o seu sofrimento, ele fala que ele aprendeu que ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é ter alegria, ele sabe o que é ter abundância. Mas de toda maneira, ele diz no versículo 13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar a parte da minha aflição. E ele vai alegrar em todas as circunstâncias, Paulo vai escrever. Em todas as circunstâncias, Paulo se alegra. E finaliza agradecendo aos filipenses, e bem sabeis também vós, ó filipenses, que no princípio do Evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar-se-á e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível de Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Paulo ele termina a carta agradecendo por tudo que aquela igreja tinha concedido a ele, pela ajuda em Tessalônica, pelas necessidades que ele passava na prisão. Epafrodito estava lá como membro da igreja para ajudá-lo. E Paulo ele termina essa carta, ele escreve essa carta no motivo de nós aplicando para nós, estarmos sempre alegres. Muitas das vezes nós passamos por sofrimento, por lutas, batalhas, mas Paulo ele escreve que em todas essas circunstâncias regozijemos no Senhor. Paulo ele sempre estava alegre, ele sempre estava buscando a obra do Senhor. Ele fala que ele estando vivo, ele estando morto, ele se entrega pela obra do Senhor. Assim devemos seguir o exemplo de Paulo. Paulo, por todo momento, ele pensou em ser um grande fundador de igreja, onde ele fundou várias igrejas em Colossos, em Tessalônica, em Filipos, entre outras cidades. Por isso ele é conhecido como um grande fundador de igrejas. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, poder ter falado para os irmãos. Eu quero estar com o pedido do pastor, fazer uma oração para os irmãos, que se coloquem de pé. Senhor meu Deus, meu